Há cerca de 10 mil anos, o homem percebeu que precisava produzir para se alimentar. A fixação na terra e o início das culturas foram consideradas a primeira revolução humana. No final do século XIX, com a escassez dos alimentos na Europa, foram criados mecanismos para aumentar a produção. Da união entre ciência e tecnologia, surgiram os fertilizantes químicos, máquinas, motores a combustão e o melhoramento genético. Em meados do século XX, cientistas ligados à biologia, ecologia e à saúde começam um movimento de retorno aos antigos modos de produção agropecuária, no que se convencionou chamar a segunda revolução agrícola. Hoje, os produtos orgânicos já têm lugar garantido no mercado no mundo inteiro, e é para esse mercado que voltamos o foco do nosso programa. O alimento orgânico é resultado de um sistema de produção agrícola que busca manejar de forma equilibrada o solo e demais recursos naturais. Para conversar sobre o potencial do mercado de orgânicos no Rio de Janeiro, convidamos a coordenadora do projeto OrganicsNet, Silvia Wachner, da Sociedade Nacional da Agricultura, o consultor da AgroSuisse, Fábio Ramos, e a produtora Celina Vargas, do Amaral Peixoto. Silvia, essa é a possibilidade da gente fazer uma terceira revolução agrícola? Eu acho que é a resposta da situação que está no nosso estado do Rio de Janeiro, mas o mundo. Tem notícias que saem nos jornais que o Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos. Somos grandes vendedores, além de consumidores de agrotóxicos. Então, é hora de começar a pensar que orgânicos significa diminuição de agrotóxicos, significa menos agrotóxicos no sistema nosso corpo e, ao mesmo tempo, nossos rios, nossas águas, porque afeta do campo às cidades. Então, espero que isto seja a terceira revolução ou a revolução. Celina, tem uma dificuldade das pessoas entenderem o que é orgânico, né? Misturam com hidropônico, com outros tipos de cultura. Na verdade, a gente deve entender o orgânico como um retorno a um conceito de agricultura tradicional, quando não se usava tanta interferência química em formas de sementes, ou em formas de adubos, ou em formas de intervenções quaisquer que sejam, na agricultura. E as pessoas tinham uma saúde melhor e tinham uma saúde com menos problemas. Quer dizer, hoje em dia você tem, claro, mais vacinas, pessoas com uma longevidade maior, mas também ameaças de muitas doenças que são graves e que algumas podem ser provocadas pelas interferências de químicas no organismo humano. Um pouco que a Silvia estava falando, que é da maior procedência. Na Europa, hoje em dia, depois da vaca louca, a Inglaterra é um país que tem uma preocupação enorme com o alimento e com o que as pessoas comem, e fazem de formas diferenciadas comércios para poder sustentar toda uma cidade. Mas tem um problema do custo, né? E como é que a gente resolve isso? Equaciona o custo com esse bem-estar da população, que é a proposta dos orgânicos? Eu acredito que os orgânicos, ao abranger um conceito muito mais amplo do que só um sistema de produção, ele abrange um conceito de uma estrutura social mais justa, abrange um conceito da preservação ambiental, que hoje, com a questão climática, a gente vê que é o grande motivador da gente estar questionando esse tipo de modelo de agricultura convencional. Ele traz também uma fase de que a gente tem que desenvolver tecnologia. Quando você desenvolve tecnologia, custa mais caro. Então, nós vivemos um momento ainda que o produto orgânico precisa ser desenvolvido, tecnologia, isso tudo leva a um custo de produção um pouco maior. Mas temos alguns exemplos que, ao passar do tempo com o domínio da tecnologia, a gente chega num valor de um produto que tem um custo acessível e vai se refletir para o consumidor num custo também um pouquinho mais alto. Agora, é um produto melhor, que traz a abrangência do social, do ambiental, sempre vai ter que custar um pouquinho mais caro. Quais são os exemplos hoje assim, de estruturas que já são sustentáveis economicamente, falando de orgânicos? No Brasil hoje nós temos alguns projetos onde tem apoio do poder público, por exemplo, o Estado do Paraná, ele traz projetos onde você tenha a estrutura pública atuando. Quando você tem isso, você tem um efeito muito positivo.
né? No estado do Rio de Janeiro nós temos algumas iniciativas, mas nós carecemos ainda um pouco mais de apoio para realmente a estrutura de produção orgânica se viabilizar. Quais são as dificuldades, Celina, que você encontra no dia a dia na produção? Olha, você encontra dificuldade de escoamento da produção, quer dizer, é difícil às vezes você ter acesso aos centros de mercado. O Rio de Janeiro, quando tem uma chuva dessas, como teve na cidade do Rio de Janeiro, ou quando tem uma chuva na Serra, você praticamente fica isolado, ou então tem que fazer um milagre para poder voar, para poder chegar. E muitas vezes nós tivemos os produtos da fazenda sendo tirados na mão, atravessando lama, para chegar até o caminhão, o asfalto, para poder chegar e distribuir no dia certo no Rio de Janeiro. Isso é um problema enorme. Fora a infraestrutura toda da zona rural do estado do Rio, que é muito precária. Luz, faltar luz é comum. Telefone. O telefone funciona quando o raio permite ou quando a chuva não chega. Então, se você não tem telefone, se você não tem energia, se você não tem estrada, é de enlouquecer. E são estruturas básicas para qualquer desenvolvimento, de qualquer trabalho, de qualquer cidade, de qualquer zona rural, para chegar até a cidade onde está o mercado consumidor e atender corretamente as pessoas. É muito difícil trabalhar no estado do Rio. Silvia, eu queria que você falasse um pouco do projeto que vocês desenvolveram na SNA, que é de criar uma plataforma de divulgação também dessas iniciativas. É um projeto que tem o apoio do BID, do governo do Canadá, chamado OrganicsNet, que começou com 9 agroindústrias do Rio de Janeiro, com a ideia de, a gente chamou acesso ao mercado, ampliar o acesso ao mercado. O projeto teve uma excelente acolhida, a gente teve apoio do SEBRAE e atualmente temos 31 participantes. O projeto Carioca é um projeto nacional, temos Rio de Janeiro, temos Paraná, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, São Paulo, um produtor de Pará e alguém de Mato Grosso. E um pouquinho pegando o que a Celina falou dentro das minhas viagens dentro do projeto, tem políticas que são importantes. Por exemplo, Rio Grande do Sul, eu visitei uma cooperativa de agricultores familiares. E esses agricultores familiares, em pequenos municípios do Rio Grande do Sul, colocam o município à disposição dos produtores uma câmara fria, onde o produtor leva seus produtos, paga um pequeno aluguel, não lembro mais, uma taxa 30 ou 90 reais, não lembro mais, por mês. Então, pode pegar os produtos e o dia da feira levar um produto perfeito à feira. Eu estive presente quando estavam tirando ameixas, tomei fotos. Então, são esse tipo de coisas, aumentando, incrementando o que falou a Celina, que fazem falta. Não custa muito, mas é uma maneira de ajudar os produtores. É uma maneira que diz o Estado, bom, me interesso de ajudar. Um dos pontos que nós temos também de estrangulamento, que eu acho importante citar, é a questão da assistência técnica. O Rio de Janeiro detém hoje, talvez, um dos melhores conhecimentos técnicos científicos nessa área. É verdade. Porque nós temos a Embrapa, Centro Nacional de Pesquisa em Agrobiologia, nós temos a Universidade Rural do Rio de Janeiro, a UENF, a Universidade do Estado. E dentro dessas instituições temos pesquisadores e trabalhos científicos nesta direção da agricultura orgânica. Daí poderia-se nascer um amplo trabalho de assistência técnica, extensão rural, levando aos produtores o conhecimento da tecnologia, que vai ajudar a viabilizar com esses pontos no gargalo da logística, né, no gargalo estrutural da agroindústria, e eu acho que isso também seria um componente. Trabalhar o conhecimento. Se tivéssemos um diálogo maior entre a universidade, o conhecimento e os produtores, certamente nós estaríamos com menos dificuldades que nós temos hoje, os produtores rurais que têm dificuldade de ter acesso à semente, acesso a uma tecnologia, acesso a um tipo de produto que possa ajudar no desenvolvimento de uma produção. Tudo isso são
coisas que você praticamente trabalha individualmente. Você conhece uma pessoa, você adota um consultor, trabalha, e nem todo mundo pode fazer isso. Ou então grupos de produtores poderiam se organizar para ter um consultor, para ter um técnico, para ter uma assistência técnica. Ou o Estado poderia, e deveria, né? Porque eu acho que você vê isso na Europa, vê isso nos Estados Unidos, vê isso principalmente na Inglaterra, estou vendo mais do que na França, uma tentativa de ajudar o coletivo, né? Através de fomentar feiras dentro das cidades. As pessoas que é entram com a seus síntese das políticas públicas. Né? Pois é, isso a gente não vê realmente no estado do Rio. No próximo bloco você vai saber qual é o diferencial do produto orgânico. Não sai daí. Rio em Foco, aqui política e economia caminham juntas. No mercado atual fortemente competitivo, é preciso oferecer produtos diferenciados para despertar o desejo dos consumidores. Nossa reportagem conversou com produtores. Vamos ver o que eles dizem. Até meados do século XIX, o descanso da terra e o uso de esterco eram as únicas formas conhecidas pelos trabalhadores rurais para recuperar o solo a ser cultivado. E é assim que os produtores orgânicos voltaram a trabalhar. Mas com o tempo foram sendo criados adubos naturais feitos com rejeitos das próprias hortas, folhas secas e outros resíduos, sem uso da química. A agricultura convencional, em parte, desenvolveu do jeito que desenvolveu porque barateou os custos. O que dá trabalho no orgânico, na lavoura em geral? É capinar, é pulverizar, é cuidar de doenças, todas essas pragas. Agora, se você tem um químico, rapidinho você resolve esses problemas. Hoje em dia, não se tem mais grandes problemas tecnológicos para produzir. A pesquisa avançou muito. Com exceção de alguns produtos como o tomate, por exemplo, que é o exemplo clássico, os demais produtos já se pegou o jeito de produzir. No entanto, o produto orgânico ele é muito mais afetado pelas condições climáticas. Se chove muito, afeta. Se chove pouco, dá uma seca, afeta. Se as condições climáticas, por exemplo, excesso de umidade, favorece o aparecimento de uma doença, perde-se produção, a produtividade fica menor. Claro que isso afeta tanto a quantidade do produto quanto a produtividade. Então isso afeta o preço. No entanto, a tendência é que esse preço vá se aproximando cada vez mais do preço do produto convencional. Veja bem, aproximando, não igualando, porque sempre a produtividade vai ser menor. Nós que somos orgânicos, não pulverizamos com nada, a gente tem que colocar cada goiaba dentro de um saquinho de plástico no pé mesmo. Começa quando a goiaba tem o tamanho de uma azeitona, quando está pequenininha desse jeito assim, a gente vai lá com o saquinho, grampeia e deixa lá. Assim, tem uma barreira física que um certo não chega. Na goiaba mesmo, você vê, esse goiaba que está aqui dentro está absolutamente, absolutamente perfeito não, mas tem muito pouco defeito. E se cortar ele, também vai ficar igualzinho esse bonitone que cortei para vocês agora. Agora, esse aqui, quanto tempo demora para fazer? Além do custo do saquinho e dos grampos e dos muitos grampeadores que tem que comprar porque vive quebrando, nós gastamos 4 meses de trabalho em seguida para colocar essas sacolas. Esse dá trabalho. Esse é mão de obra. A gente paga muito para mão de obra. Pegando justamente esse gancho, né, do cuidado que tem que ser dado na cultura do orgânico e quais são as dificuldades disso, enfim, quais são as consequências. A partir do momento que a gente reestrutura o solo, coloca o solo com equilíbrio, né, com vida, a gente chama muito de solo vivo, a gente usa essa expressão porque é uma coisa muito direta, a gente entende que o solo está com alimento para as plantas. A gente acredita que a partir daí você tem a base de produção. E posteriormente você tem que acompanhar com processos tecnológicos. A semente, nós temos ainda um desafio grande para ter sementes orgânicas, nós temos que ter irrigação, temos que ter equipamentos, estufas para até esse problema dos intempéries, da chuva, do excesso do calor, excesso de umidade. E uma vez esse arcabouço de estrutura tendo
atendendo bem o produtor, a gente acredita que a produção orgânica só tende a crescer e atender o que o mercado vem pedindo. A gente tem acesso fácil aqui a sementes, a todos esses pontos que... Eu acho que hoje em dia quer dizer, acho que os grandes estados produtores de sementes, pelo menos que eu saiba, estão no sul do Brasil, né, mas são empresas fortes, elas não são orgânicas, embora algumas já estejam começando a se sensibilizar com uma semente orgânica. A maioria está no Rio Grande do Sul, algumas em São Paulo, mas são mais distribuidores. E no Rio, realmente, a gente não tem sementes para vender praticamente. Só tem um pouco em Petrópolis. Tem algumas coisas. Agora, o importante é que a lei federal de agricultura orgânica, ela exige que daqui a 5 anos todo produtor orgânico só utilize semente orgânica. Então, a gente vai ter que ter um esforço muito grande para chegar ao atendimento dessa demanda. Com certeza. A gente tem, assim, mapeado no estado do Rio de Janeiro, onde tem mais culturas orgânicas e quais são os espaços que ainda têm que ser dominados? Oficialmente, o estado do Rio de Janeiro, eu falo isso na cara, não tem problema, eu levantei isso, porque nós somos parte da comissão da LEGE para o evento Rio Rural. Ligamos para a Bio, ligamos para o estado e tudo, e não tem. Não. Liga para este, liga para outro, e chegou uma planilha assim, com 4 ou 5 produtores. Não, oficialmente o Estado do Rio não tem esse tipo de informação. O berço do orgânico foi um pouco a Serra, né? Região serrana. Sim, a região serrana, Friburgo, Brejal, ali a região rural de Petrópolis, onde está a fazenda do Cafundó, enfim, é um pouco isso, quer dizer, você tem um pouco dessa preocupação e tem muita gente envolvida. Agora, são as mesmas pessoas que a gente conhece, né? O Rio de Janeiro tem muita iniciativa em diversas regiões. A região realmente que concentra o maior número de produtores é a região serrana. Falta sistematizar os dados, como a Silvia está colocando. O Estado nunca se preocupou em fazer isso. Sebrae tem levantamento de algumas outras pequenas ilhas em outras partes, mas, sim, o núcleo é a Serra, mas, sim, o Estado falhou. Isso é complicado, né? Porque se você não tem os dados, fica difícil trabalhar políticas públicas. Você não sabe nem quantas pessoas você está atingindo, na verdade. Né? Isso seria a demanda primária. Você sempre pode começar por um núcleo. E o núcleo está na região serrana. Está em Friburgo, está em Teresópolis, está em Petrópolis. Quer dizer, são os 3 municípios que têm uma produção mais consistente em termos de orgânicos. Quer dizer, começar uma política pública ali é depois espalhar para o resto do Estado. É muito positivo, seria muito positivo. Nós temos aqui no Rio a primeira certificadora do Brasil, a ABIO, a Associação de Produtores Orgânicos do Rio de Janeiro, que detém um pouco dessa informação, trabalha a nível de regiões e grupos de produtores, e seria um bom ponto de partida de direcionar algum tipo de política para isso, sem dúvida. Porque se você certifica, você já começa a estabelecer padrões para a produção desse orgânico, né? E sem esses padrões não se vende no mercado mesmo. Agora, tem um projeto do Sebrae que tem apoio, o Sebrae está subsidiando, tem apoio da gente, da Rede de Tecnologia, está subsidiando produtores orgânicos no estado do Rio, um projeto há 3 anos. Foram escolhidos, estou falando números, 67 ou 70 produtores. A certificadora vai ser a Ecosect, uma certificadora internacional muito reconhecida, e já foram visitados aproximadamente 50, tem uma tabela. Então, eu diria que a nível de estatística de conhecimentos, neste momento, devido a esse trabalho da certificação do Sebrae, certificação subsidiada, Sebrae tem mais informações, produtor tal, em que município, que produz. Então, ao final deste trabalho do Sebrae, vamos a ter as primeiras estatísticas confiáveis. Isso já é um caminho, né? Com certeza. A distribuição dos orgânicos é um dos gargalos do setor. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Rio em Foco, que política e economia caminham juntas. O estudo
coordenado pela professora Maria Fernanda Fonseca, da Pesagro Rio, mostra que nos últimos 4 anos a área da agricultura orgânica cresceu mais de 500% no país. No Rio de Janeiro, os produtos são vendidos em supermercados desde 1996. Mesmo assim, persistem os pontos de estrangulamento dos produtores. Por quê? Nossa reportagem vai mostrar a solução encontrada por um grupo de produtores da região serrana. Vamos ver. Um fator determinante atualmente é a falta de condições adequadas de comercialização do produto orgânico. À medida em que aumentam os pontos de venda, os pontos de acesso ao produto orgânico por parte do consumidor, o produtor responde. Ele aumenta a área plantada, ele investe mais na produção. Então, esse fator comercialização é determinante nesse momento. Eu trago produto de quase 30 famílias, né? As famílias em Brejal, uma fica a vários quilômetros uma da outra, né? Então a gente consegue reunir tudo e concentrar uma grande quantidade. Se não for assim, não funciona, né? Se a gente não formar parceria, fica inviável, né? Da gente se deslocar de tão longe para chegar aqui para comercializar. Hoje nós trabalhamos em 4 aqui, né? Pela quantidade, a gente tem quase 80 variedades de produto aqui, de folhas, de tudo, né? A Bio estabeleceu uma parceria com a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, através da Secretaria Especial de Desenvolvimento Econômico Solidário, para a implantação do Circuito Carioca de Feiras Orgânicas. A gente tem um sonho, a utopia de colocar uma feira orgânica em cada bairro. Aí a tendência é que a produção aumente bastante e que o preço tenda a ficar mais acessível a todos. Toda a população tem que ter acesso a alimentos de qualidade. Isso é uma questão de segurança alimentar, não é luxo. Isso já foi reconhecido, inclusive, pelo governo federal, né? E aqui na Assembleia a gente tem a Comissão de Segurança Alimentar também tratando desse assunto. Agora, em termos de acesso, né? Você já tinha falado antes da dificuldade que você tem como produtora de fazer o seu alimento chegar até os consumidores. É muito difícil, quer dizer, eu pessoalmente tenho a facilidade de usar a internet, eu me comunico com as pessoas, mas eu tenho que vir para o Rio de Janeiro, porque lá em cima não tem internet. Então, quando eu mando as minhas mensagens, algumas pessoas até perguntam: eu posso fazer o pedido aí na fazenda, mas eu estou no Rio de Janeiro, porque lá não tem internet. E não é todo mundo que tem acesso à internet. Então, isso daí é uma dificuldade grande que existe. E eu acho que se esse projeto que a Cristina da Bio colocou e de fazer feira em cada bairro, exatamente é esse o modelo que os Estados Unidos estão adotando na cidade de Nova York e que eu vi na cidade de Londres também, é de você ter uma pequena feira no sábado, no dia que as pessoas estão em casa e que podem sair com sua sacola e fazer uma compra de um produto de qualidade para a sua alimentação saudável. Quer dizer, como ela disse, não é luxo. E se o preço for mais caro, eu aqui, com o meu viés de socióloga e historiadora, eu preciso lembrar que a estrutura agrícola do Brasil começou com a mão de obra escrava. E a gente tem um péssimo hábito de pagar mal as pessoas não serem remuneradas e de terem preços muito baixos sendo vendidos, principalmente em grandes lojas. Isso na certeza, eu diria que a mão de obra está sendo mal remunerada. Você está estimulando o trabalho escravo de novo no século XXI. Isso como produtora, eu não faço. Fábio, o fato dos supermercados comprarem produtos orgânicos e colocarem lá, exporem esse conceito, ajuda nesse processo de difusão desse produto? Olha, sem dúvida, o supermercado, desde 1996... A primeira cidade que colocou um produto orgânico numa gôndola foi São Paulo, ajudou bastante. Só que até trabalhos feitos pelo CNPq com a pesquisadora Maria Fernanda mostrou que em 2000, 2001, o preço era super taxado pelo supermercado. Isso criou no consumidor uma imagem assim: o produto orgânico é muito mais caro. Só que nós estamos vendo de 5 anos para cá, no trabalho que a Maria Fernanda fez pela FAPERJ, mostrou que o produto orgânico ele tá indo para a lógica de origem dele. Tem que ser vendido do produtor direto ao consumidor, do melhor canal
mercadológico que você tem. Se é um restaurante, se é feira a domicílio, se é uma entrega a domicílio, se é uma feira na rua. Então, este é o caminho. É porque ele recupera também todo um conceito da confiança no produto, toda uma questão que... O produto não pode ficar mais do que 24 horas entre a saída da fazenda, da terra, ele ser colhido e ser entregue. Quer dizer, quando ele fica muito tempo numa gôndola, certamente ele fica apodrecido, ele fica contaminado, não é legal. Quer dizer, o ideal é realmente você ter um processo de entrega mais rápida e de entrega em menos de 24 horas. É o que eu tento fazer, com muito esforço, mas tento fazer isso. Agora, não é sempre, são todas as pessoas que conseguem fazer, é difícil, é muito difícil. E aí a ausência de auxílios do governo, de facilidades que a gente poderia vir a ter, eu acho que são realmente para serem repensadas no Estado, para melhorar, porque nós estamos segurando pessoas no campo, os produtores orgânicos, nós estamos aumentando a educação dessas pessoas, porque você trabalhar um produto que não leva agrotóxico, que não tem química, você começa a despertar na pessoa uma consciência política de cidadania muito maior. Essa consciência precisa ser embasada em estudo, em políticas de saúde, em formas dessas pessoas melhorarem a sua qualidade de vida também. Então eu acho que isso é uma coisa que quem está fazendo com muito esforço. E nem todo mundo está conseguindo, evidentemente, ou faz com muita dificuldade. Tem a horta que vocês mostraram aqui. A gente tem uma horta na Penha, um projeto com a prefeitura. E nos idos anos das primeiras César Maia, depois Marcelo Alencar, estou falando há mais de 15 anos, e a gente tem cursos de capacitação no campus nosso da Penha e no estado com o Sebrae. Agora, isto me leva um pouco escutando a pensar o seguinte, que no estado do Rio tudo é mais difícil. Os heróis, Cristina, que apareceram da Bio, e outro herói que não sei se vai aparecer ou não, Renato, da Feira da Glória, esses caras são heróis, são caras que estão lutando com a Prefeitura do Rio de Janeiro, este prefeito e todas as prefeituras de César Maia, de por favor, mais uma feira. A Feira da Glória existe há 12, 13 anos, e eles vêm lutando. Agora, por que tem que lutar? Deveria ser a prefeitura que fala, senhor Renato, senhora Cristina, aqui tem este espaço, abram sua feira. Não o contrário, por que eles têm que ser heróis? Porque tem uma questão básica que está sendo falada e mostrada o tempo todo aqui, a gente está conversando sobre isso, é possível gerar demanda e é possível aumentar a produção, mas desde que você consiga fazer com que o produto chegue ao consumidor, que tem sede, que quer consumir. Né? Feiras é um. Tem outro problema que é um desafio para o Rio de Janeiro e que, atenção, governador e prefeito, abram os olhos. Temos o Mundial 2014 ou 2012, eu confundo. Copa do Mundo. Copa do Mundo. E depois vem as Olimpíadas. A Copa em África do Sul fala de sustentabilidade. As Olimpíadas são sustentáveis. Orgânicos é parte disso. Então, eu considero que o governo deveria abrir os olhos e pensar, é uma oportunidade para o Rio de Janeiro pensar, Olimpíadas Mundial, nós vamos a continuar essa linha de sustentabilidade. Dentro dessa linha, você tem os produtos orgânicos, tem um trabalho bem remunerado, tem educação que está falando Celina. Problema de energia. Tem outro Rio de Janeiro, tem rios menos poluídos. Ou seja, não deveríamos ser os produtores orgânicos ou entidades como a SNA, Organics Net, Sebrae, que tem que lutar como heróis. Deve ser o contrário, o Estado que fala, ei, venham vocês, vamos ajudar vocês, porque nos interessa. Neste momento, um chamado, tanto para o Estado, para a Prefeitura, interessa ao Rio de Janeiro ser sustentável. Aqui no Rio nós temos um exemplo de provocação de demanda, que é o exemplo que um trabalho que o Planeta Orgânico, que foi pioneiro, um site, um portal pioneiro na alimentação orgânica, que provocou o mercado no ano 2000, 2001. Fizemos 2 feiras no meio da rua, lá no Leblon, e aquilo ali foi uma provocação de demanda, e aquilo funcionou, e nós vimos que os restaurantes incorporaram nos cardápios o produto orgânico, vimos que o consumidor esclarecido teve acesso, e depois, então, teríamos que ter uma continuidade desse tipo de trabalho. Hoje, o Planeta Orgânico faz a divulgação de um evento que vai ter em junho, dia 19 de junho, que é o Rio Orgânico, que é um espaço que nós temos exatamente para o consumidor ter acesso ao que é o produto orgânico, ter acesso a quem faz
e ter esse contato direto, do produtor direto ao consumidor. Essa busca pela qualidade de vida, do slow food, essa discussão toda traz esse resgate, né? De você saber o que você está comendo. Com certeza. O consumidor que vai no supermercado hoje, imagina, ele pega um produto, ele não tem a menor ideia aonde esse produto foi produzido, como foi produzido, quem é o produtor. A Feira da Glória é um exemplo ótimo, que você, chegando lá, você olha no olho do produtor, sabe quem produziu. Né? Empreendimentos aqui no Rio que estão fazendo isso, entregam a domicílio, a pessoa recebe em casa sabendo quem produziu, aonde, como foi produzido. Qual a água usada, qual a semente usada. Isso é super importante. Quem são os consumidores de orgânicos? Você vai saber no próximo bloco. Rio em Foco, aqui política e economia caminham juntas. Nossa reportagem foi às ruas para conversar com os consumidores. Vamos ver o que eles dizem. Eu quero comer uma coisa que não tenha muita química, se eu puder escolher, eu vou escolher os orgânicos, apesar deles serem mais caros, mas aí eu elejo como prioridade para minha saúde. Sem legumes, sem salada, sem fruta, sem arroz e feijão orgânico, não vivo. Açúcar orgânico, farinha orgânica, tudo. Desde que eu faço a feira aqui, 5 anos, eu pago o mesmo preço para alface. Eu pago o mesmo preço para o brócolis. Então, aqui se sabe quanto custa e é estável. É uma questão da terra, a família realmente se dedica à terra e se o governo incentivasse, com certeza isso aqui seria o dobro. E no Brasil é impressionante as pessoas não valorizarem, porque eu tenho alfaces na minha casa que duram na geladeira 2 semanas. Dá para você fazer uma avaliação, dá para você botar no seu cotidiano a comida orgânica e vai ser idêntica se você fizer as contas. E isso é barato, vale a pena. Eu dou maior força, até para incentivar, porque uma das saídas do Brasil é voltar o pessoal para o campo. Eu acho que muito melhor comer bem do que ter problemas de saúde. Então, eu não vou à farmácia, eu venho à Feira da Glória. Eles já estão fazendo comercial, né? Nem precisa, basta elas falarem. Bem melhor. Não, e a gente vê o seguinte, várias pesquisas já comprovaram isso. O produto orgânico é para todas as classes. Então você não deve ter distinção de que não, o produto orgânico é para classe A, classe média, alta, não é isso. Até porque tem essa discussão de trazer para merenda escolar, quer dizer, para todo mundo mesmo, né? Não, e a mãe, né, algumas pesquisas feitas em São Paulo mostrou que a mãe da classe C e D, ela sabe o quanto que ela gasta na farmácia. Então ela entra na farmácia, compra um antibiótico que é muito caro. Então quando ela tem acesso a um alimento de qualidade, ela quer ter para o filho dela, para ela, para a família. Então, o primeiro ponto assim do consumidor orgânico é a não distinção das classes. Devemos pensar que o produto orgânico é para todos. Né? E ali os próprios consumidores desmistificaram o preço, falaram muito da qualidade, abordaram esses temas que a gente estava aqui discutindo. A qualidade é interessante, fazer um teste, comprar uma alface hidropônica, uma convencional e uma orgânica, e deixar em cima da mesa e ficar olhando para ver qual delas vai durar mais. Então, nós já sabemos que o alimento orgânico, pela sua estrutura biológica, devido a ter vindo de um manejo de solo vivo e tudo mais, a estrutura biológica permite ao alimento uma maior durabilidade. Eu lembro de ter visitado em Friburgo, há uns anos atrás, o secretário de Agricultura, que pedia, favor, os cursos de agricultura orgânica da SNA em Friburgo. Não porque ele acreditava, senão porque era tanto um problema de meio ambiente que ele tinha tanto problema, tipo agosto, com os rios, com os agrotóxicos, que só queria que seus produtores diminuam o uso de agrotóxicos. Isso é muito importante. E estamos no século XXI, digamos, o produtor, o consumidor, nós, todo mundo está interessado em meio ambiente, estamos interessados na nossa saúde e todo mundo vive mais tempo. Isso é parte deste movimento. O produto convencional, ele não só faz mal ao produtor, que manuseia, em geral, sem nenhuma produção, com aditivos químicos,
como ele também faz mal a quem transporta, como ele também faz mal a quem se alimenta com produtos com conservantes químicos. Então, nós temos aí uma questão de saúde que, para o Ministério da Saúde, para a Secretaria de Saúde, para políticas públicas, seria uma questão bem interessante. O mais difícil, talvez, que custaria mais caro, já foi feito, que é realmente conscientizar o consumidor. Né? A gente acredita que o consumidor hoje está conscientizado. É porque ele tem mais acesso à informação. Né? Ele quer agora que o produto chegue a ele. E aí são superar esses problemas estruturais que a gente citou aqui para poder... Em termos de estímulos de legislação, o que você acha que está faltando no Estado do Rio de Janeiro? Olha, o Estado do Rio ele tem uma lei que estimula, que é uma lei a uma isenção tributária, uma lei de 2003, se não me engano, 2004, uma lei estadual regulamentada que isenta os produtos orgânicos processados do ICMS. Só que o produtor do produto processado orgânico não sabe disso. Ele precisa ter essa informação, ele precisa se habilitar para ter esse benefício. Receberia mais dinheiro. Receberia mais dinheiro. Temos também o programa de fomento de crédito rural para o orgânico. Só que o Estado também não consegue fazer com que o produtor orgânico tenha acesso a esse crédito. Isso talvez seja um absurdo que a gente está vendo. Existe dinheiro no Estado? Existe. A Secretaria de Agricultura fez esse programa, está totalmente estruturado e ela não consegue fazer esse dinheiro chegar na mão do produtor. Então, tem que resolver essa... Mas como é que a gente consegue divulgar isso? Talvez a... Não, você pode, com muito prazer, a gente pode fazer através da SNA, temos a revista Labora, temos nosso site, e uma cooperação de todo mundo, passar informação e a gente começa a divulgar, mas tem que ser um trabalho... A LERJ pode ser um mecanismo de divulgação muito importante. O alimento orgânico ele é muito mais do que só um alimento orgânico. Ele é uma pauta de uma política pública, né? De a gente provocar com o Estado, com o município, os municípios que realmente olhem para isso como uma forma de desenvolvimento socioambientalmente correta. E aí vão ser caminhos paralelos, né? Quer dizer, que tem que se unir num momento. Você tem que ter a Emater, a Pesagro trabalhando essa questão, você tem que ter os produtores tendo acesso a essa informação e podendo eventualmente tirar dúvidas e melhorar a sua produção. É todo um trabalho aí para um tempo. Eu acho que reforçando um pouco o que o Fábio falou, que eu acho que ele falou muito bem, né? Uma forma nova de você entender o campo. E uma forma nova também de comportamento, né, que é uma questão tão importante no Brasil, os valores, a questão da honestidade, da dignidade, né, dos valores éticos, como é que isso se desenvolve. Eu acho que quando você não coloca um veneno para o outro comer, você passa e adquire uma consciência forte de que você poderia estar fazendo mal ao outro. E isso isso estimula muito as pessoas a se entenderem mais, a procurarem muito mais as suas cidadanias, de terem uma preocupação com o outro, com a sociedade, com a pessoa que você está levando o alimento. Só uma questão que a gente já está chegando no final do programa, mas eu não queria deixar passar, que é a seguinte: a gente está vivendo um processo de escassez de alimentos. A gente já é uma ameaça iminente que vai faltar água, vai faltar comida para a população do mundo. E aí a gente está falando de uma agricultura orgânica que produz menos. A produtividade ainda é menor do que a agricultura tradicional. Como vencer essas barreiras para conseguir juntar essa agricultura orgânica com... A produtividade é menor, porque quase não temos pesquisa, porque umas Embrapas ficaram os últimos 30 anos pesquisando para o grande agronegócio, para o negócio bilionário. Pouca é a pesquisa das Embrapas e das universidades, que me desculpem, para este tipo de exército de 90.000 agricultores familiares, segundo o último censo do IBGE, um exército. Então, é um pouco a virada, como fala a Celina, de outro Brasil, das pessoas, uma virada das pessoas, que depois também vai ser negócio, mas temos que pensar em pesquisa, temos que pensar em gente focada, temos que pensar em nossa Emater, começando a olhar para a agricultura orgânica. Até porque aqui a gente tem um perfil de pequenos produtores, né? E precisamos que a Emater também vire olhando para essa agricultura, se especialize. Então, o conceito da agricultura familiar não é o conceito do agribusiness, né? O conceito da agricultura familiar é aquele que você tem naquela família um sustento
da família em torno dos produtos que você produz, que você planta, mas também que você vende e se sustenta. Uma sustentabilidade também em termos comerciais. Então, vai mudar o conceito também do campo, ou desse conceito de produtividade, que pode ser também uma coisa talvez já ultrapassada. Eu acho que é o ponto da inclusão social, que é uma reintegração do pequeno produtor ao sistema. Agora, eu queria ressaltar que existem alguns setores da agricultura orgânica que já produzem de forma muito competitiva. A horticultura é uma. Nós temos aqui no Rio empreendimentos que produzem horticultura por hectare, tanto quanto uma agricultura convencional. A rentabilidade financeira, temos dados sobre isso, que rendem. 1 hectare de horta pode te render 5 mil, 6 mil hectares, 6 mil reais por hectare por mês. Então depende da tua evolução tecnológica. O Brasil é o maior produtor e exportador de açúcar orgânico do mundo, em larga escala. O Brasil tem uma pecuária... Uma empresa chamada Native de São Paulo, que é fortíssima. Já vende na Europa. Na Europa. O Brasil tem uma pecuária de corte que pode ser expandida ao boi orgânico. Temos todos os elementos, porque tecnologicamente não temos barreira mais a vencer. Existem manejos técnicos que permitem que você tenha uma grande fazenda de pecuária orgânica. Então o ponto é entrar na pauta, né? É mais ou menos isso que a gente está... Nós estamos falando de uma nova metodologia de agricultura, nós estamos falando de um novo comportamento no campo e nós estamos falando de relações sociais mais humanas e mais cordiais. Um comprometimento maior da academia, que pesquisa, um comprometimento maior dos órgãos de fomento, extensão rural, enfim, um comprometimento maior da sociedade, do poder público para poder ocupar até esse espaço, porque o Brasil é dito hoje em todos os fóruns internacionais de agricultura orgânica como o país que mais tem a dar a isso. Potencial. Né? O negócio é aproveitar, né? É aproveitar. Bem, obrigada Silvia, obrigada Fábio, obrigada Celina. Foi um prazer conversar com vocês e obrigada a você que nos acompanhou. O Rio em Foco é o programa do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado. Para acompanhar os nossos debates, acesse a nossa página na internet ou as nossas redes sociais. Você também pode assistir esse programa no site www.rioemfoco.rj.gov.br ou pelo www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense.